Teve uma repercussão muito interessante nos últimos 2 dias. Me surpreendeu, porque de maneira espontânea a imprensa da cidade noticiou, que é o lançamento do projeto de lei número 84, que é a criação de um programa municipal de prevenção e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. E por que nós escolhemos essa semana, este mês de março? Há exatos 8 anos, colega Andressa Malman, nós tivemos a morte da menina Nayara aqui na nossa cidade. E todo mundo que é um caxiense há pelo menos 8 anos, que estava na nossa cidade há pelo menos 8 anos, lembra muito bem desse dia, de quando essa menina, de maneira trágica, para dizer o mínimo, covarde, foi raptada enquanto ia para sua escola, lá na escola Renato João César, na Zona Sul, bairro, inclusive, onde eu cresci, onde dei os meus primeiros passos. E dali ela passou por um processo de abuso sexual, violência sexual e, posteriormente, foi morta. E passado 8 anos dessa situação, a gente precisa retomar esse debate com muito respeito, eu já deixo salientado isso aqui, com muito respeito à memória da Nayara Soares Gomes, mas uma forma de honrar a ela por toda a situação que aconteceu com ela, para que sirva de um exemplo de que nós devemos sim lutar pela prevenção e combater. A melhor maneira é a prevenção, e a segunda maior maneira que nós temos para lutar contra isso é combater de fato todo e qualquer tipo de violência sexual, neste caso contra adolescentes, contra as crianças e os adolescentes. Então, o caso Nayara, e grande parte destes abusos acontece no círculo de amizades, no círculo íntimo, no fórum íntimo da criança e do adolescente, muitas vezes, inclusive, no meio da própria família. Quantos casos nós sabemos aqui de crianças que enfrentaram um abuso sexual, que foram violentadas no seio familiar e, em nome de proteger o nome da família, entre aspas, elas foram silenciadas. E eu creio em um provérbio que está na Bíblia que nos orienta a nós sermos voz daqueles que não têm voz. E aqui eu uso essa paráfrase para me referir às crianças e os adolescentes. Então, muitos casos não são denunciados, a prevenção precisa começar lá na base, com as crianças, com os adolescentes, desde cedo, e proteger as nossas crianças é uma responsabilidade coletiva. Todos nós precisamos proteger as nossas crianças. E os colegas talvez se perguntem, por que está a cor laranja aqui atrás? Pois bem, colegas, a cor laranja faz alusão ao mês de maio, maio laranja, que é o mês de combate, de prevenção à violência sexual. Então, no ano passado, eu tive a oportunidade, num acordo de liderança aqui nessa casa, trazer a escritora, agora me fugiu o nome dela aqui, mas ela tem um livro, tem um jogo muito bacana para tratar justamente desse assunto tão importante que é o combate à violência sexual. Ela esteve aqui na tribuna e nós pretendemos trazer ela novamente no mês de maio deste ano, onde eu espero que nós possamos ter aprovado este projeto aqui para nós já darmos start neste programa na nossa cidade e todo mundo junto, Ministério Público, Polícia Civil, Brigada Militar, Conselho Tutelar, Câmara de Vereadores, ISMED, Quarta CRE, enfim, todas as entidades, todos os órgãos de segurança pública, associações organizadas, entidades de classe, nós precisamos nos mobilizar nisso, porque as crianças estão tendo a sua voz silenciada, não estão tendo o devido crédito e a devida atenção com relação a isso. Então, o projeto está baseado em 3 pontos. O primeiro, a educação preventiva, que é conscientizar pais e os alunos nas escolas, aproveitar a estrutura das escolas para conscientizá-los, levando essa informação de maneira direta às crianças e os adolescentes, evidentemente que conversando isso com a linguagem correta para a idade deles, sem despertar a sexualidade de maneira precoce, porque também isso é um crime, mas orientar eles com relação aos limites dos relacionamentos, a importância de quem pode ter acesso à intimidade dessas crianças, as formas como elas têm de se livrar disso, de denunciar isso, porque somente sendo voz das crianças é que nós vamos conseguir vencer isso lá no futuro. Muitas vezes a criança não é morta, a vida dela física não é ceifada, mas o sonho, o futuro dessa criança é ceifado, porque um vagabundo, um marginal, resolve colocar fim no sonho no futuro, na constituição de uma família futura, porque essa criança foi violentada, marcada, abusada sexualmente, e em razão disso, leva traumas para a sua família que vai constituir no futuro. Em segundo lugar, a orientação que caminha junto com a educação, por meio de palestras. Presidente, peço para ressalvar minha palavra, está difícil de me concentrar aqui. Junto com a educação, a gente precisa tratar da orientação, e isso passa por um conjunto da sociedade civil de maneira organizada também, para que nós tenhamos este apoio. E, além da educação e da orientação, que são muito semelhantes, a identificação precoce dos sinais de violência com relação a essa criança. E aqui eu já falo sobre o encaminhamento que nós precisamos dar com relação aos crimes que são praticados. A gente tem que ter fluxo
tem que ter encaminhamento, tem que ter ciclo. Quando isso acontece, a direção da escola precisa ter uma orientação clara e específica, precisa ter contato direto com Polícia Civil, Brigada Militar, Ministério Público, Conselho Tutelar, com as famílias que precisam ser chamadas para a responsabilidade, para que essa criança não seja vitimizada, ela passar por 2 processos de vitimização. Os colegas aqui que são da área do direito sabem muito bem, quando uma criança passa por isso, a primeira coisa é resguardar o depoimento dela em juízo, para preservar essa criança de no futuro tem que viver de novo na sua mente e colocar um depoimento tardio com relação àquilo que ela viveu precocemente. Então a gente precisa ter esse fluxo muito claro, porque muitas vezes nós vamos nas escolas, os professores, os diretores, primeiro que tem medo, e nós entendemos, porque estão numa posição complicada, né? Hoje denunciar abusador sexual não é uma tarefa tão fácil, mas precisam ser encorajados por nós, vereadores, por nossa sociedade, pelas entidades, para que nós possamos fazer um bom trabalho de combate à violência sexual contra as nossas crianças e adolescentes. O programa municipal vai incluir, então, ações educativas para os alunos, orientação para pais e responsáveis, capacitação dos professores e servidores e, como eu disse, a divulgação de canais de denúncia, isso amplamente expresso no mês de maio, que é o Maio Laranja, como eu mencionei. Nós queremos fazer uma grande campanha aqui na nossa casa para levantar esse assunto. Eu quero contar com os colegas vereadores para nós juntos somarmos forças com relação a este tema. Falar sobre a prevenção é proteger. Informação gera proteção, orientação gera segurança, mas o silêncio vai gerar risco futuro para essas crianças. Então, por isso, nós temos que construir uma cultura de proteção às infâncias, proteger a infância das nossas crianças. E aqui eu faço uma deferência positiva ao um grande amigo, parceiro político, o deputado federal Osmar Terra. Esses dias até falava com a vereadora Andressa Marques sobre a trajetória do deputado, e ele que foi aquele que institucionalizou, aquele que criou no Brasil o PIM, programa chamado Primeira Infância Melhor. Esse programa nasceu na cidade de Santa Rosa, quando ele era prefeito, lá nos anos 90, 2000, e depois foi um sucesso lá, combatendo uma série de situações no período da fase da infância e da adolescência, e se tornou um programa de cunho nacional, de alcance e abrangência nacional. Então, nós precisamos orientar, informar e não podemos permanecer em silêncio. Essas crianças precisam ter voz para nós termos uma cultura de proteção. Por fim, eu deixo essa frase aqui de um filósofo alemão que eu gosto muito, Dietrich Bonhoeffer, o nome dele, que ele diz o seguinte: o teste da moralidade de uma sociedade é o que ela faz com as suas crianças. Então, o nível de moralidade da nossa sociedade é refletido naquilo que as nossas crianças enfrentam. A forma como nós lidamos e como nós trazemos os assuntos que envolvem a proteção e o combate, a prevenção às crianças e o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, vai dizer o nível moral que nós temos na nossa sociedade. Então, por fim, nesses últimos 1 minuto e 40 aqui do meu grande expediente, eu quero pedir aos colegas que nos ajudem. Eu conto com as comissões para que nós tenhamos uma celeridade com relação a este projeto, porque não se trata de um projeto do Caleb. Esse projeto é um projeto para a cidade. Eu não quero surfar em cima do caso dessa menina. O que eu quero é trazer a memória dela com muito respeito, mas para que nós não possamos permitir que isso aconteça novamente. Porque quando isso acontece, a culpa é coletiva. Não é uma culpa individual. É uma culpa coletiva, é uma construção coletiva. Evidentemente que o vagabundo e o marginal que pratica o ato tem que ser penalizado, preso e etc. Agora, nós podemos evitar isso por meio da prevenção, e é em busca da prevenção e do combate, com estratégia, com informação, com orientação, com capacitação da professora, do professor que está em sala de aula, do servidor, o funcionário que está na escola, desde aquele que cuida muitas vezes do portão da escola, que a gente acha que é uma função, abre e fecha portão na escola. Não, ali pode ser um guardião que vai proteger as infâncias e a adolescência das nossas crianças e adolescentes que estão na nossa rede de ensino. Tanto a municipal como estadual, e também a rede privada é convidada a fazer parte deste projeto. Então, peço ajuda dos colegas nesse projeto para que nós possamos ter uma sociedade melhor para todas as nossas crianças. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito, vereador Daniel Santos, em representação. Próximo inscrito.